O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este momento da vida de Jesus, que quer representar tanta coisa, principalmente que Ele tem poder sobre o seu corpo de fazer o que Ele quiser. Por isso que Ele pode, sim, ser um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Jesus faz o que Ele quer, inclusive caminha sobre as águas. Mas essa passagem da vida de Jesus nos faz pensar em alguns pontos para a nossa própria existência. Os discípulos estavam longe e a barca era agitada, o vento soprava, os discípulos estavam com medo. Jesus não mediu esforços em ir até onde eles estavam, mesmo que para ele é muito fácil, caminhando sobre as águas. Primeira certeza que nós precisamos tirar do Evangelho de hoje: Jesus sempre virá ao nosso encontro, não importa em que situação nós nos encontremos. Às vezes pode vir aquela tentação de dizer: onde é que Ele está, justamente agora que tanto preciso? Se Ele caminhou sobre as águas, o que Ele não vai fazer para estar ao seu lado, principalmente quando você mais precisar? Segunda certeza que nós precisamos tirar deste momento da vida de Jesus:
Quando Pedro avista o Senhor e duvidam, é Ele mesmo, então se és tu, Senhor, manda-me andar sobre as águas. O que Jesus faz? Simplesmente não faz um pirim-pim-pim, porom-pom-pom, não faz tanto escândalo, simplesmente dá uma resposta, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas quando começou a bater o vento, começou a soprar, Pedro tira o olhar de Jesus e começa a afundar. Sempre nós teremos a desgraça de nos afundar em nós mesmos se tirarmos o olhar de Jesus. Isso é uma certeza. E uma terceira e última certeza: o mar para o judeu, mesmo para pescadores, como a maioria dos discípulos dos apóstolos eram, significava o desconhecido. Era a noite, 3 horas da manhã. O desconhecido significa eu não sei o que é que tem embaixo daqui. Nós estamos caminhando, flutuando sobre as águas num barco, mas nós não sabemos o que tem por aqui. Quando Pedro pede, Senhor, faz-me caminhar sobre as águas, não é apenas um milagre que Pedro queria, mas era um pedido ainda muito mais profundo. Senhor, dai-me coragem para caminhar sobre tudo aquilo que pode me causar medo. Dai-me a graça de caminhar sobre tudo aquilo que é desconhecido. Dai-me a graça de caminhar olhando-te sobre tudo aquilo que para mim é dúvida. Tenhamos essas 3 certezas. Jesus sempre virá até nós. Jesus deve ser o foco do nosso olhar constantemente, senão vamos afundar. E Jesus sempre nos dará a graça de caminhar sobre tudo aquilo que nos causa pavor. Nós temos aqui também hoje, como alguns dias já está vendo, uma irmã que não é brasileira, é da Ucrânia, mas ela fala italiano. Então agora eu faço também um resumo da homilia em italiano, così assim ela vai poder entender o che io falo. Il Vangelo di oggi, Gesù cammina sulle acque e 3 certezze abbiamo dovere nel nostro cuore. La prima è che Gesù viene sempre al nostro incontro, nonostante le situazioni che possiamo vivere. Lui viene. Quando Lui viene camminando sulle acque vuol dire non c'era per Gesù nessun impedimento che potesse farlo non andare all'incontro dei fratelli. Con la nostra vita è la stessa cosa. Gesù viene sempre, nonostante ciò che viviamo. La seconda certezza è quella che Pietro, quando vede Gesù, dice: Signore, sei tu, allora manda camminare sulle acque. Però Pietro, quando vide il vento, la tempesta e tante altre cose, comincia a fondire. Vuol dire, quando togliamo il nostro sguardo di Gesù, non c'è da dove camminare, perché proprio saremo approfonditi nelle acque della vita. E la terza certezza è proprio quella di quando Pietro chiede al Signore, mi fa camminare sulle acque, Gesù dice soltanto una cosa, allora viene. Cosa significa l'acqua? L'oceano, il mare per gli giudei vuol dire una cosa sconosciuta e che porta paure, che porta tante tenebre, tante cose. La terza certezza che dobbiamo avere nel nostro cuore, se il nostro sguardo è nel Signore, non dobbiamo avere paura nel nostro cuore, perché possiamo camminare sulle tutte queste cose. Che Gesù possa darti oggi
questa certezza viene sempre al tuo incontro. Comandati di andare sulle acque e soprattutto il tuo sguardo deve essere sempre nel Signore, che è il nostro Dio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.